Daniel, por que que você sumiu durante a quaresma? E durante a quaresma você não apareceu no Instagram e apareceu muito pouco nas redes sociais. Por que que você simplesmente virou fumaça e ninguém mais viu você, com exceção agora dos últimos dias, mais especificamente depois da sexta-feira, onde houve um mutirão de confissões aqui na igreja? Basicamente, essa quaresma foi um período de muita libertação para mim, onde, por intermédio da ação divina, eu pude presenciar alguns eventos que foram sendo desencadeados no decorrer da quaresma, que me auxiliaram num processo de cura muito grande. Perceba que eu estava enfrentando um problema de ordem cognitiva e emocional, também físico. E estes problemas, eles estavam tomando proporções muito grandes. De modo que antes da quaresma acontecer, e antes do carnaval acontecer, eu pedia para Deus que me auxiliasse na resolução destas coisas, que eu não conseguia explicar o tormento, 2, eu não conseguia compreender o tormento, 3, eu realmente não sabia como lidar com o tormento. Mas eu tinha ciência de uma coisa: Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, e o Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com todas as coisas. Então eu imaginei, durante a oração, aquele problema sendo materializado nas minhas mãos. E eu entregando aquele problema para Deus resolver. Porque Ele sim era capaz de resolver aquilo que eu não era capaz de resolver. Então, dando o problema para Deus e dizendo: Deus, eu não sei como isso será resolvido, mas eu tenho ciência de que o Senhor pode tudo. Então, por favor, meu Deus, se é da tua vontade, resolva este problema para mim. Sou muito grato desde já. E de fato, tudo aquilo que pedirdes em oração, credes que tendes recebido e vos será dado. Creia que Cristo pode fazer tudo na tua vida. Creia que Deus pode resolver aqueles problemas que nem a ciência pode resolver. E creia como se aquilo já tivesse acontecido e como se você já tivesse recebido a graça, que a graça será derramada sobre ti. Uma fé inabalável. Acontece que, antes da quaresma acontecer, eu me encontrei com um padre. Me confessei com um padre e conversei com este padre a respeito de alguns problemas, destes problemas que eu não conseguia resolver. E naquela confissão, eu me confessei chorando, enquanto o padre também estava, talvez naquele momento, não sei se foi a impressão minha, porque eu estava abalado emocionalmente, mas nos olhos daquele padre, eu vi aqueles olhos ficando um pouco vermelhos, e eu presenciei naquele instante uma fé muito grande e uma confiança maior ainda, ou de igual modo uma grande confiança, nas palavras que da boca dele saíram. Ele tinha fé e acreditava que durante a quaresma eu encontraria soluções para estes problemas que eu estava vivenciando. E que para estas soluções acontecerem, para que o problema de ordem espiritual também se resolvesse, era necessário que eu fizesse algumas coisas durante a quaresma. Era necessário que eu seguisse algumas orientações específicas durante a quaresma. E então eu busquei seguir. Só que veja só, era Deus iniciando um processo de resolução daquilo que eu não era capaz de resolver sozinho. E então os dias se passaram. Aliás, um dia se passou quando eu recebo a mensagem de que eu estava sendo chamado para uma clínica terapêutica católica, onde o pessoal resolve, ou melhor, busca resolver e trazer resoluções para problemas que, por vezes, nem a medicina conseguiu resolver. Problemas específicos, problemas complicados, problemas relacionados a traumas e uma série de outras coisas. E eu fui chamado, consegui um espacinho nessa clínica, milagrosamente depois que o padre me deu as suas orientações do que fazer no espiritual. E, bem, eu fui
durante a quaresma para esta clínica. E o mais impressionante é que na clínica existem muitas pessoas, muitos terapeutas, e cada um é especializado em uma coisa diferente. E eu caí justamente nas mãos da única, acredito que é ela e mais uma outra pessoa, mas ela tem muita propriedade para falar porque ela eu tenho certeza que é formada na área, mas eu caí nas mãos de uma pessoa que ela tinha ciência e conhecimento a respeito do meu passado, das experiências e fenômenos que eu vivenciei no meu passado, melhor dizendo. Não da minha vida específica, mas dos eventos que ocorreram na minha vida específica. Digo, nos eventos que eu presenciei, nos fenômenos que eu presenciei, que aparentemente em um primeiro momento eram inexplicáveis. Então, conversando com ela, né, ela não sabia que eu estava indo ali, ela não sabia quem era eu, ela só tinha o meu nome, não sabia da minha história, não sabia dos problemas que eu estava indo buscar resolver. Aliás, porque eu também não tinha contado para ninguém com todas as letras, a não ser para o padre. E conversando com ela, ela era esta pessoa que tinha noção e capacidade de me auxiliar na resolução de problemas relacionados a este livro. Este livro se chama Ele Via Anjos. É um livro que eu escrevi com base na minha infância, adolescência, juventude e entrada na Igreja Católica, onde eu me converto e conheço Cristo. E pelo próprio nome do livro, Ele Via Anjos, eu não vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, porque nós precisaríamos de um outro para poder estar tratando destes temas, destes assuntos. Mas o menino que via anjos, que via coisas, que ouvia coisas, ele acabou entrando num caminho ruim, né? Ele não entrou num caminho bom. Às vezes as pessoas querem ver anjos, querem ver santos, querem ver a ação do inimigo, querem ver 1 milhão de coisas, porque acham que assim elas vão ser santas. Se eu ver anjo, eu vou ser santo, né? Vou ser mais santo. E a verdade não é essa. A verdade é que existem 2 causas para que as pessoas possam estar vendo, percebendo coisas. Na verdade, eu posso dizer 3. A primeira é que talvez você realmente esteja muito colado com Deus e Deus decidiu te mostrar algo. A segunda seja provavelmente porque você passou por um grande sofrimento, um grande tormento na tua vida, que desencadeou em ti esta capacidade de ver coisas. E aí esta capacidade de ver coisas pode ser uma coisa muito ruim, no sentido cognitivo falando, né, um transtorno. Ou pode ser realmente que você esteja vendo algo e que o inimigo esteja agindo ali sobre ti. E aí tem uma terceira explicação, mas essa é mais complexa e eu não posso falar ela aqui, porque ia demorar demais. Mas acontece que os problemas que eu estava tendo na minha vida hoje, eles eram relacionados a este passado. Então, neste passado, eu acabei vivenciando estes eventos todos que eu falei para vocês, e muita coisa ruim ficou gravada dentro da minha cabeça. Muitas programações foram sendo realizadas naquele tempo dentro da minha cabeça. As coisas que a gente ouve, que a gente fala, que a gente percebe, que a gente vê, que a gente sente, até as coisas que a gente sente o aroma, o gosto, tudo isso foi gravado dentro da gente. A exemplo, você pode ter a experiência de comer uma refeição muito boa na casa da tua avó quando você era menino, criancinha. E aí a tua avó falece e tudo mais, e depois de tempos, quando você já é adulto, você chega na casa de alguém que faz aquela mesma refeição, que te lembra daquele gosto, e você sente como se estivesse comendo aquela comida que a tua avó fazia. Então ficou gravado. E tudo que a gente fala, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente, que a gente faz, fica dentro da gente como se fosse uma pequena programação. Então, nesse tempo de quaresma, eu acabei percebendo isso. Que a raiz do mal que eu precisava travar, né, que eu precisava acabar com esse mal na minha vida, estava lá no meu passado.
Então, talvez se eu compreendesse mais a respeito do meu passado, eu fosse liberto de alguns problemas que vieram em decorrência dele. E aí, esta mulher, ela me recomendou alguns livros para que eu estivesse comprando, né, lendo, compreendendo, que tinham relação direta com este passado. E esta foi a conclusão que eu cheguei após ler os livros, é que como um conhecimento profano me adoeceu, para que eu fosse curado, eu deveria conhecer um pouco mais a respeito daquilo, mas não do ponto de vista do profano, mas do ponto de vista do divino e do ponto de vista da ciência, porque muitas daquelas coisas não eram somente profanas, eram conhecimentos enganosos. Então a ciência desmistificaria alguns daqueles eventos enganosos, enquanto que o divino traria luz para todas aquelas situações espirituais caóticas que eu vivia. Só que os livros que eu precisava, eles não existem mais para serem comprados, alguns deles, porque são livros antigos já. E hoje muito pouco se fala a respeito destes assuntos especificamente. Então, não existe livro virtual, digital, PDF, desses livros que aqui estão. Mas eu consegui encontrar. Você não consegue comprar na Amazon, você só consegue comprar em sebo, né? E milagrosamente eu consegui comprar e tá vindo mais 2 que vai chegar aí. Então nessa quaresma eu li estes livros aqui, ó. E conforme eu fui lendo, você pode ver que tem alguns aqui, ó, 2 aqui também amarelos. E conforme eu fui lendo estes livros, a minha cabeça ela foi se resolvendo. Aquilo que eu não podia resolver foi sendo resolvido com as orientações maravilhosas de um padre e com as orientações desta terapeuta, que colocou nas minhas mãos livros onde, ao lê-los, paulatinamente, a confusão do meu passado foi se resolvendo. E quando o conhecimento e a compreensão entraram dentro da minha cabeça, a paz começou a reinar. Então, a exemplo, o maior filtro que eu estou tendo aqui para estes livros, este aqui, né? Um livro de um padre exorcista chamado Paulo Alexandre, onde ele fala sobre as ações dos anjos e dos demônios. É um livro sobre cura, libertação, exorcismo, trata das sagradas escrituras, da teologia, da mística, da ascética, magistério, discernimento, espiritualidade e vivência. Esse livro é muito bom. Tem até um São Miguel Arcanjo, uma imagem bem bonita aqui no cantinho. Isso aqui é o filtro das minhas experiências passadas. E nós temos outros livros aqui também, que eles vão estar falando de alguns temas mais específicos. Então veja, a minha oração foi entregar para Deus aquilo que eu não podia resolver. Eu entreguei e muitos eventos foram sendo desencadeados. Até que na última sexta-feira eu me encontrei com um padre num mutirão de confissões que eu não conhecia ele. Mas na hora que eu olhei nos olhos daquele padre e vi a verdade que estava naqueles olhos, eu olhei para dentro de mim e percebi: as minhas respostas para tudo estão apenas em Cristo. E aquele padre disse exatamente isso, que eu devo confiar em Jesus, que eu devo seguir o discipulado de Cristo, que eu devo ler as Sagradas Escrituras, buscando fazer aquilo que Cristo fazia. Que quando eu fizesse isso, todas as soluções necessárias seriam concretizadas. Na verdade, ele falou com palavras diferentes, e eu vi realmente naquele momento como se eu estivesse olhando para um homem que exalava santidade. Sabemos que os santos estão no céu, mas
Eu creio que aquele homem já foi muito usado por Deus e continuará sendo usado por Deus grandemente. Agora eu converso contigo. E a solução do teu problema? Será que você precisa saber como resolver? Ou só confiar em Deus? Confiança de que Ele tem capacidade para resolver. A verdade é que você só precisa confiar em Deus. Então você pega aquele problema que não tem soluções, que a ciência não conseguiu resolver. Pega aquele problema e entrega nas mãos do Altíssimo. Que quando você fizer isso, o próprio Altíssimo resolverá. Como? Não sei. Eu também não sabia como seria resolvido o meu. O meu foi resolvido a partir das orientações do padre. Foi resolvido a partir da leitura e da compreensão do meu passado. Porque os meus problemas eram de ordem do conhecimento, que alteraram crenças dentro de mim profundamente, mas que agora estão sendo transformadas por intermédio da ação divina e do conhecimento. Então, para você talvez seja algo assim, ou pode ser que seja de outro jeito. Acontece que a solução, ela vem como uma surpresa. E quando você menos espera, ela chega. Talvez você até faça a oração hoje, amanhã, depois, 9 dias, 40 dias, não sei. E aí você pare de fazer aquela oração e se esqueça dela. Esqueça-se que fez a oração. Porém, Deus não esqueceu daquele período de fé que você teve. E às vezes vem como uma surpresa. Não pode parar de orar, não pode parar de rezar, não pode parar de fazer oração. Mas talvez as suas orações elas mudem. Ou seja, por um tempo você pediu a resolução de um problema. Depois de 40 dias ali, você pediu outra coisa. Ou começou a fazer oração de louvor, enfim. E aí você não pediu mais aquela coisa. Mas Deus ainda lembra de você. Aliás, até você lembra que você fez a oração lá no teu subconsciente. E essa oração vai ser atendida. O Altíssimo atuará sobre a tua vida. Então, para hoje, o que você precisa ter é fé. Para hoje, o que nós precisamos ter é fé. É acreditar que Ele é capaz de resolver aquilo que nós